Podcasts. Se você não é uma pessoa que vive trancada em uma caverna, você com certeza sabe o que é um podcast. Em 2020 para 2021 foi, na minha opinião, a época que mais estourou os podcasts aqui no Brasil, se inspirando em grandes canais de podcasts da gringa, como o Joe Rogan, do Powerful, ou da Cover Daddy. Podcast é um estilo de conteúdo muito parecido, só que com umas diferenças mínimas. Ele se resume basicamente em 3 coisas. A primeira é um apresentador, que na maioria das vezes é a pessoa que faz as perguntas e também é a dona do podcast. A segunda é o assunto, porque você precisa ter algum assunto para conversar, senão o podcast não vai render muito tempo de vídeo. E a terceira, que é a mais importante, o convidado. A coisa que decide se o episódio vai ser muito bom ou muito ruim. Com certeza sempre são os convidados. Um exemplo que eu posso usar é o Flow Podcast, um dos maiores podcasts e até mesmo o podcast que popularizou essa onda no Brasil. E se você comparar o episódio do Danilo Gentili e do Bolsonaro, dá pra ver uma grande diferença de visualização. Danilo Gentili é um dos maiores comediantes do nosso Brasil e o Bolsonaro é simplesmente o presidente da nossa nação. Claro que a diferença não é avassaladora, apesar de 5 milhões ainda é muita coisa. Assim mostra como o que decidiu qual seria mais popular foi só o convidado, porque o apresentador é o mesmo. Bom, tá aqui no episódio do Danilo Gentili, foi antes de toda aquela treta com o Monark, mas o Igor ainda tava lá, e ele ainda é o atual apresentador. Muitas pessoas podem dizer que os podcasts se tornou apenas uma modinha, mas eu até confirmo isso. Podcast realmente, de um tempo pra cá, virou uma certa moda, mas isso não é exatamente ruim, porque virando moda, fez que exista um podcast de todos os nichos possíveis. Seja o Flow, onde ele aborda assuntos até mais sérios, dependendo do convidado. O Podpah, onde é um podcast para mais da zoeira mesmo, devido aos apresentadores serem desse jeito. E até alguns mais nichados em uma bolha, como o Balela, onde é mais uma conversa bem solta. E o Ehrenberg, onde o foco é algo mais físico. E o Red Pill, onde eu acho que eu nem preciso dizer o que se passa naquele cantinho. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Tu é muito beta, velho! Esse mundo é incrível mesmo. Mas é claro que com os podcasts surgiu os canais de corte, que com certeza é algo bem dinâmico. Afinal, você pode achar um assunto que você gostaria de ver, como por exemplo o Mario falando que o Orochinho é o diabo. Porque em uma conversa de, em média, 3 horas, são abordados vários assuntos. E um simples corte de 10 minutos acaba ajudando aquelas pessoas que às vezes nem têm tempo para ver um podcast completo. Claro que existem aqueles podcasts mais simples, onde você simplesmente escuta alguém falar uma conversa entre 2 pessoas, que na maioria das vezes nem estão realmente juntas. E na minha opinião, eu acho até esses os melhores, porque eu posso só entrar no Spotify e ficar ouvindo enquanto eu lavo uma louça. Claro que dá pra fazer isso tanto com o Flow ou o Podpah, mas quando eu percebo que o podcast tem algo pra ver, eu acabo meio que me sentindo agoniado, eu preciso ver eles dois falando, sabe? O podcast que eu mais escuto, de longe, é o Diário de um Jovem Moderno, que é o podcast do Tropia. Esses dias eu tava lavando louça, né? Eu tava lavando a louça enquanto eu escutava o Diário de um Jovem Moderno, até que eu terminei e eu decidi fazer esse roteiro que eu tô falando agora. E eu acho que vale até a pena eu falar sobre ele. E bom, se eu tô falando de podcast, por que eu não termino o vídeo parecendo né? Com menos coisa na tela e mais áudio. Na verdade, podcast é algo muito interessante pra mim. Ficar ali, só ouvindo o Tropia, falando algum pensamento que ele teve, enquanto eu lavo uma louça, bem tranquilo. De certa forma, isso se torna uma conversa entre você e o apresentador. Hoje os podcasts estão até mais calmos, no sentido de não ter um podcast a cada semana, porque eu acho que agora já tem muito. E já não tem mais nenhum nicho sobrando para ser abordado. E se você procurar um pouco, com certeza você vai achar um podcast que fala do que você tá falando. Porque, bom, tem muito podcast por aí, né? Basicamente é isso. Muito obrigado por me ouvir. E até o próximo vídeo. Se inscreve que isso me ajuda muito. Ajuda nós aí, pô. E nunca se esqueça, hein? Bebam água, porque é muito importante. Bye!